Se a ordem de guardar o sábado está nos Dez Mandamentos, por que os cristãos não cumprem essa ordenança? Vamos pensar sobre isso hoje nas reflexões da IB Horto. Bom, vamos começar entendendo esse mandamento do Senhor, né? Lá em Gênesis 2:3, diz que Deus abençoou o sétimo dia porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Lá em Êxodo 28, Moisés inclui a guarda do sábado como um mandamento de Deus. E ele diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Bom, já que esses dois textos são claros, por que é então que os cristãos desobedecem à regra? O primeiro argumento que eu quero citar é o sociocultural. Quando olhamos o contexto em que o povo estava inserido, percebemos que eles ficaram escravos por 400 anos no Egito. Eles não sabiam o que era folga. E ninguém, gente, consegue permanecer saudável por muito tempo sem descanso. Bom, Deus então, ele estava ali escrevendo na constituição deste povo que agora era livre a mentalidade saudável de uma nação duradoura. Ah, Rogério, mas Deus estabeleceu o descanso muito antes da escravidão judaica, lá na criação. É verdade. Por isso, então, agora vamos ao segundo ponto, o argumento teológico dessa questão. A palavra sábado, ela significa literalmente descanso, ok? E aqui, então, Deus estabelece um padrão de confiança nele. Olha só, a humanidade, ela precisa reconhecer em Deus o seu sustento e a sua provisão. Então, quando eu folgo, eu afirmo que Deus está cuidando de mim, mesmo sem eu trabalhar naquele dia. Então, percebam que descansar tem relação direta com fé e confiança no Deus provedor. É por isso que Jesus vai afirmar com todas as letras que ele é o Senhor do sábado e que ele é maior que o sábado, que nele se cumpre a lei e os profetas, pois ele é o verdadeiro descanso para a humanidade. Consultem depois Mateus 12:8, Marcos 2:27, João 5:9 e 10 para reforçar esses temas. O profeta Isaías já alertava que o sábado iria cessar muitos séculos antes de Cristo, gente. O autor de Hebreus, no capítulo 10, diz que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. E o apóstolo Paulo foi extremamente claro, escrevendo sobre isso lá aos Colossenses, no capítulo 2. E ele diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou aos dias de sábado. Estas coisas, diz Paulo, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Meu querido, não há nada de errado em separar um dia para estudar a Bíblia, evangelizar, fazer o bem ao próximo. Porém, eu te pergunto: Deus quer que eu faça isso apenas num dia da semana? Ou que eu tenha um estilo de vida que tudo isso seja incorporado na minha agenda 7x7, 24x24, refletindo o seu caráter em todo o momento da minha vida? Em Romanos, lá no capítulo 14, Paulo deixa as pessoas livres para reservar ou não um dia na semana para adoração. Portanto, a partir de Cristo, a guarda do sábado não é mais um mandamento. Senão, ele não teria repreendido os Gálatas por ainda considerarem o sábado uma exigência divina. Gente, isso aqui é pecado.
dizer que quem não guarda o sábado não será salvo, como ensinou Ellen White, a fundadora lá dos Adventistas do sétimo dia. Por que então que isso é pecado? Porque a cruz de Cristo não é suficiente. Segundo eles, eu preciso crer no sacrifício de Cristo e ainda guardar o sábado. Então a obra de Jesus não foi completa. Depende de mim? Isso é um absurdo. Ah, Rogério, agora eu entendi. Os cristãos então guardam o domingo. Não, os cristãos não guardam o domingo. Eles apenas celebram no domingo em referência ao dia que Jesus ressuscitou. Apenas isso, ok? Bom, eu espero ter ajudado aí de alguma forma nesse tema que não é tão simples, mas eu gostaria principalmente de deixar evidenciado que o nosso sábado, o nosso descanso é Cristo. Porque nele, nós confiamos que estamos sendo amados, supridos e acolhidos pelo Pai todo amoroso que nos conquistou e em Cristo Jesus nos salvou. Ok? Deus te abençoe. Fique na paz.